Aleluias. Nós estamos em mais um culto da visão. E a semana passada o pastor Cezinho veio nos ministrar. E sem saber ele ministrou uma palavra sobre visão. Então eu fui tentado pela carne a mudar o tema do culto de hoje. Porque eu pensei, já estamos supridos dessa palavra nesse mês. E o Espírito me disse, não faça isso, ministre novamente. Eu falei, meu Deus, todo mundo lá na igreja já tem uma visão, sim ou não? 3 amém, 2 silêncio e 4 misericórdia. Então eu quero ministrar para você que ainda não teve uma visão. E talvez você está pensando, meu Deus, por que tanta palavra a respeito de visão? Se esse é o seu caso, eu quero te fazer um desafio nessa noite. Continue andando diariamente com Deus. Levanta a sua mão e diga assim: se eu ainda não tenho uma visão, diga, eu preciso continuar caminhando diariamente com Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: continue caminhando diariamente com Deus. Noé não tinha uma visão. Sabia disso, que Noé não tinha uma visão? Noé teve uma visão. Mas até chegar o dia de Noé ter uma visão, ele caminhava diariamente com Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem que já conhecia e já caminhava com Deus. Diga assim comigo: Noé só teve uma visão porque já caminhava com Deus. Diga assim comigo: caminhava. Não tinha visto nada. Diga, não tinha visto nada. Mas caminhava. E fala para o amiguinho do lado: até que ele viu. Diga comigo: até que ele viu. Agora deixa eu te fazer um desafio. E se ele não tivesse caminhado, o que ele teria visto? Nada. Então esse tema da visão é um tema muito importante. Agora também é muito importante, se você ainda não teve uma visão, que você continue caminhando. Diga comigo, porque Deus dá visão para quem está no caminho. Aonde que Paulo teve a visão dele? Quando ele teve os olhos abertos, teve a visão, onde ele estava? No caminho. Aonde que os discípulos de Emaús sentiram o coração queimar e começou para abrir a visão deles? No caminho com Jesus. Noé estava onde? Numa caminhada com Deus. Até que teve uma visão. Outro cara que teve uma visão pelo caminho, na caminhada com Deus, foi Abraão. Abraão não estava na igreja. Abraão não era um religioso. Abraão era um fazendeiro de gado rico. Diga aleluia. Manda aqui, Deus. Irmão, só eu que estou querendo um fazendeiro de gado rico? Manda aí, Jesus, um Boaz aí para a igreja. Não, Boaz não é de gado, né? Faz de mim, aqui tem irmãos com mais fé ainda. Faz através de mim, Deus, em nome de Jesus. Eu gosto muito disso. Abraão não estava na igreja. Abraão estava na fazenda cuidando do gado com seus vários pastores. Diga assim comigo: mas caminhava com Deus. Tinha uma vida de adoração. Tinha uma vida de altar. E porque caminhava, mesmo sem ter visto nada, continuava o quê? Caminhando. Um dia o Senhor mostrou para ele: Abraão, vem cá. Eu tenho um plano contigo, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou te dar um nome que ninguém tem. Eu vou te dar um nome famoso. Lembram da história ou não? Eu vou abençoar quem te abençoar. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ministra para quem está do seu lado: mas ele caminhava. Fala para quem está do seu lado, diga: não foi do nada, foi caminhando. E depois da caminhada, passado um tempo, Deus chama Abraão novamente. Fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas, tente contar as areias. Ele continuava na caminhada. Diga comigo: é caminhando que eu tenho visão. Amém? Em nome de Jesus. A vida, ela é cheia de acidentes. Volta e meia você pode encontrar
Pode ser que você venha encontrar um dilúvio aí pela sua história. Você quer escapar de um dilúvio? Caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Só escapa de dilúvio quem está caminhando com Deus. Presta atenção numa coisa, irmãos. Quando a gente está caminhando com Deus, e abra o seu coração para isso. Quando a gente está caminhando com Deus, quando a gente tem vida com Deus, às vezes Deus nos dá umas instruções, entre aspas, nada a ver. Foi o que aconteceu com Noé. Noé já tinha visto um barco? Noé já tinha visto uma arca? Noé já tinha visto chuva? Ministra para quem está do seu lado, mas na presença de Deus ele viu. Mas na presença de Deus ele viu. Na presença de Deus ele viu. Na presença de Deus ele viu. Na presença de Deus ele ouviu. Tantos metros, tantas alturas, madeira tal. Na presença de Deus, caminhando com Deus, nós temos visões, nós temos direções. Agora a minha pergunta é: e se ele não estivesse caminhando? E se ele não estivesse na presença? Irmão, a salvação da família de Noé estava dependendo da sua vida na presença de Deus. A salvação da sua família está dependendo da sua vida na presença de Deus. Então, antes de termos uma grande visão, eu quero convidar você nessa noite: caminhe. Continue caminhando. Pastor, eu não vi nada. Caminhe. Pastor, eu não ouvi nada. Caminhe. Continue caminhando, porque é neste lugar que você vai ter uma visão. Infelizmente, muitos irmãos estão se tornando especialistas em lógica. E sabe o que tem acontecido com os irmãos especialistas em lógica? A lógica tem matado a sua fé. Essa semana, muitos irmãos e irmãs, o mundo todo ficou chocado com a abertura das Olimpíadas. Alguns me mandaram no privado, pedindo até um posicionamento. Alguns em rede social provocaram os pastores a se posicionar. Irmãos, se isso aqui não te chocar mais do que umas Olimpíadas, nem faça repost, nem perca o seu tempo, nem dê like, nem responda, porque o que me choca está aqui, profeta. Você perdeu a oportunidade de exaltar o que está aqui. Tem gente chocada com as Olimpíadas, mas não está chocado com as profecias que estão se cumprindo. Ei, acorda, irmão. Acorda, irmão. As Olimpíadas te chocaram? O que me choca, irmão, é o meu devocional com ele. Isso me choca. Os pedidos que ele me faz. Quando o Espírito vem para mim e fala assim: você tem que entregar mais ainda. Eu falo: Jesus, mais. Deixa eu dar um like. Irmãos, eu tenho percebido às vezes muitas pessoas que por causa da lógica estão ficando chocadas com essas coisas. E estão querendo responder pessoas que nem querem a sua resposta. Por que você responderia alguém que nem quer a sua resposta? Você acha que a rede social quer a sua resposta, Amanda? Você acha que o Comitê Olímpico quer a sua resposta, Amanda Schoenberger? Algoritmos! A Yasmin lá de Joinville não respondeu. Ninguém quer a sua resposta, cidadão, a não ser o Espírito Santo, que está esperando que alguém se dobre em oração, que está esperando que alguém continue fiel, que está esperando que alguém continue em adoração, que alguém continue em santidade, que alguém continue dizendo sim para Ele, correspondendo com Ele. Ei, acorda, igreja, não responda as pessoas erradas, responda a pessoa correta. O Espírito Santo é a pessoa correta. Você está respondendo a pessoa errada. Eu vi um post que um cara dizia assim: é um absurdo se você é cristão e não disse nada. Que bobagem, irmão. Nem você é cristão e querer me cobrar uma atitude minha. Que bobagem. Agora tem crente que está caminhando pela lógica. Cuidado com isso, irmãos.
A gente não caminha pela lógica, a gente caminha pelo que crê. Nós cantamos isso, não caminhamos, lará. O que nos move, pergunta para quem está do seu lado, será? É verdade mesmo? Ou você está ficando muito chocado aí com o que você está vendo nas telas? Diga comigo, recebe uma visão. Quem anda diariamente com Deus. Ei, Noé está andando com Deus, hein? Ah, Noé está andando com Deus? Dá uma visão para ele. Esse Abraão aí está andando, hein? Todo dia, hein? Sacrificando, fazendo altar, é verdade. Dá uma visão para ele. Esse Moisés aí está andando com Deus, hein? Está lá no Egito, está lá no palácio, mas sinto algo nele, hein? Dá uma visão para ele. Esse Josué era príncipe do povo dele, largou tudo para seguir Moisés e está aqui, ó, segurando, ajudando. Ei, dá uma visão para esse cara aí também, porque está andando junto. Fala para quem está do seu lado, quem anda junto recebe visão, irmão. Quem anda junto recebe visão. Quero ler com você Josué capítulo 1, de 1 a 7, olha o que diz. Josué 1, de 1 a 7. Irmão, presta atenção numa coisa, o líder é de Josué, mas o nome mais citado é de Moisés, porque recebe uma visão quem está caminhando junto. O nome de Moisés é citado 57 vezes no livro de Josué. Diga assim comigo, a missão de Josué é diferente, mas a visão é a mesma. Moisés tem que lidar com um mar fechado, e o mar abriu, para que o povo passasse. Josué tem que lidar com uma muralha fechada, e a muralha abriu, para que o povo passasse. A missão é diferente, um é mar, o outro é muralha, mas a visão é a mesma, libertar o povo e estabelecer na terra prometida. A gente precisa entender isso, irmão. A nossa missão às vezes vai ser diferente, mas a visão, ela tem que te levar para o mesmo lugar. Um vai morar na zona norte, o outro na zona sul, o outro em outra cidade, o outro em outro país, aleluia. A missão é diferente, mas o lugar que a gente está indo é o mesmo. Um evangeliza no hospital, o outro evangeliza no festival, mas a visão é a mesma, que os perdidos sejam salvos, que o nome de Jesus seja exaltado. Você está entendendo isso, irmão? Agora a gente tem que ter clareza disso. Deixa eu ler esse texto com você, Josué 1, de 1 a 7. Depois da morte de Josué, o livro de Josué já começa falando de Moisés. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de um, auxiliar de Moisés. Deixa claro aí, Moisés. Não tira o Moisés desse negócio, não. Meu servo. Quantas vezes já apareceu Moisés aí, irmão? Só na primeira linha. 3 vezes. Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, olha a visão, a missão, né? Preparem para atravessar o rio Jordão. Você já viu que Moisés já fez isso? Você vai conseguir também. Entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés. Todo lugar que puserem os pés eu darei a vocês. E o seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Há um padrão, e o padrão é aquilo que você já viu, o padrão é aquilo que você já caminhou, o padrão é aquilo que você já conviveu. Eu estarei com você, nunca o quê? Nunca te deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Essa parte a gente lembra sempre, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Diga assim comigo, a visão de Josué depende da clareza da visão de Moisés. Sabe, irmãos, a gente está ministrando sobre visão.
E só que a gente tem que ter a clareza disso, que nem sempre todo mundo vai ter uma visão inovadora. Às vezes, pode ser que você tenha uma visão continuadora. E você tem que ter clareza disso. Para você não brigar com quem vai inovar. E para você, ao contrário, também não brigar com quem vai continuar. Amém, irmãos? Para que cada um entenda. Eu sou da inovação, eu sou da continuação. Agora, independente disso, você precisa caminhar. Por que que Josué herda essa visão? Porque ele caminha com Moisés. Porque ele caminha na presença do Deus de Moisés. Porque assim como Moisés aprendeu a ouvir a Deus, Josué aprendeu a ouvir a voz desse Deus. E era um tempo, irmão, onde se terceirizava o acesso a Deus. Tanto que por muitas vezes Moisés subiu sozinho ao monte. Subiu sozinho. Mas Josué aprendeu. Josué aprendeu, amém? Ele aprende a ouvir. E agora ele pode dar continuidade. A visão de Moisés, diga comigo, a visão de Moisés ainda não estava completa. Sabia que às vezes Deus vai usar filhos para viver a visão dos pais? Porque às vezes um pai teve uma visão e a visão não foi completa. Mas se a visão é de Deus, ela vai se cumprir. A visão de Abraão vai cumprir aonde? Em Jacó, que vira Israel. Esses dias eu estava lendo cronologicamente. Sabe uma coisa absurda? Eu não sei se você sabe, mas Abraão nunca pegou Jacó no colo, sabia, Paty? O pai de multidões não deu colo para o neto. Uau! Quem sabia disso? O pai de multidões não pegou o neto no colo, cara. Diga assim, mas a promessa se cumpriu. Mas a visão se cumpriu. O pai de multidão não deu colo para o neto. Mas o filho se compromete. Os netos se comprometem. Os bisnetos se comprometem. Porque a visão era de Deus. A visão é de Deus. A visão é de Deus. A gente tem que ter clareza dessas coisas para a gente não confundir. Não confundir tudo. Josué 1, de 10 a 18. Eu quero ler agora, 10 até 18. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões, né, irmãos? Eu gosto da palavra provisão, né? Porque provisão é para uma visão, né? Levante aí os para uma visão. A gente está indo para uma visão. Levante as provisões. Quem tem a visão vai investir na provisão. Daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade, a metade de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, que deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar essa terra, as suas mulheres, ó, as famílias aqui, irmãos, envolvidos na visão, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Quem que deixou essa direção, irmão? Quem que deixou essa visão? Até então é uma visão, porque não aconteceu, né? Quem que deixou? Moisés. Ainda bem que Josué estava atento a isso, né? Porque esses dessa tribo aqui, quem é a tribo de Ruben, acho que já estava meio que se esquecendo, né? A Manassés, né? Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Aleluia. Tudo isso aqui ainda é uma visão, né, irmãos? Não tem nada acontecendo de fato ainda. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra. Que Moisés, olha a lembrança, olha
a métrica, olha a confiança, olha a convicção. Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos. Aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Há um padrão de fé, irmão. Há um padrão de fé. Você acha que é importante ter um padrão de fé? Um padrão, né? Um padrão de fé. Há um padrão. Todo aquele que se rebelar contra as instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. A você, Josué, somente seja forte e corajoso. Diga comigo, uma visão sempre me é dada por alguém. Às vezes o Espírito, às vezes uma pessoa. Esses dias eu estava na escola do Gustavo de bateria e eu estava conversando com o dono da escola de bateria. Ele tem mais de 150 alunos, tem funcionários, tem patrocínios caríssimos de bateria. E ele me disse, sabe como tudo começou? Ele disse assim: eu tocava guitarra na igreja, com 12 anos. E o pastor um dia me disse: eu vejo você como baterista. Quem conhece o Cadu? Floriano, né? Floriane, né? Cadu. E o pastor então disse para ele: eu vejo você como baterista. Caminhava na igreja, caminhava no louvor, estava próximo da liderança pastoral. E o pastor disse: eu vejo você como baterista. Com 12 anos. O que acontece? O Cadu acreditou naquela visão. Hoje ele tem 42 anos. Já tocou com os grandes músicos do Brasil. Em Joinville é uma grande referência. Vive profissionalmente disso. Porque que com 12 anos, ao andar com alguém, recebe uma visão. Eu vejo você como baterista. Uau! Uau! E se ele não está na igreja? E se ele não está no louvor? E se ele não está tocando? E se ele não conhece aquela casa? E se ele... E se? Aonde estaria? Tem mais alguém aqui que já recebeu uma visão por estar caminhando com alguém? Por caminhar com alguém? Por estar próximo de alguém? Volto a dizer, uma visão sempre me é dada por alguém. Às vezes o Espírito, aleluia. E às vezes ele usa alguém que está caminhando comigo, que está pensando comigo, que está refletindo comigo. Foi assim que Josué recebe a sua visão, caminhando com Moisés. Caminhando com Moisés. Diga comigo assim, ó, uma visão está atrelada a caminhar com alguém. Com quem você tem caminhado? Com quem você tem caminhado? Uma visão está atrelada a caminhar alguém. Se você está caminhando com quem está fazendo cachorrada, você vai querer fazer cachorrada. Se você está caminhando com quem só pensa em adulterar, você vai estar pensando daqui a pouquinho, dar um jeitinho de adulterar também. E quando eu falo de adultério, não é somente adultério de relacionamento. É adultério de coisas, de notas, de ideias, de adultério. Quebrar uma linha fiel. Sim ou não? Com quem você tem caminhado? A visão depende daquele que você tem caminhado. Sabia que às vezes eu tenho visto cristãos que se estranham com Jesus? Cristão que às vezes ouvem a voz de Jesus e acham que é o diabo falando com ele. Vamos aumentar a misericórdia? Misericórdia. Ele vai na igreja, ele ouve Jesus e ele acha que é o diabo que está falando com ele. Ele se estranha com Cristo. É cômico, né? Mas acontece ou não? Acontece ou não? Tem gente que recebe direção de Cristo e diz: depois eu faço. Sim ou não? Agora não estou preparado.
Agora eu estou muito jovem. Agora eu estou muito pobre ainda, preciso ganhar mais dinheiro. Agora eu gosto. Ele se estranha com Cristo. Ele começa a orar e Cristo fala: libera perdão sobre essa pessoa. Perdão não, jamais perdoaria. Ele vai pagar o que fez. Porque a Bíblia está escrito: olho por olho, dente por dente. A que se fez é que se paga. Ele acha um versículo bíblico para tentar justificar a carne dele. Na verdade, tem algumas pessoas que parecem que ainda não conhecem Jesus. Parece que não se conhecem. Não se conhecem. Não se conhecem. Eles dizem que são amigos de Jesus, mas as suas rotinas são bem diferentes. Eles dizem que são amigos de Jesus, mas as suas rotinas são bem diferentes. Jesus é o caminho. Não é a igreja que é o caminho, é Jesus que é o caminho. Por isso que é importante que amanhã, quem que acorda mais cedo aqui amanhã para ir trabalhar? 5 da manhã, quem acorda 5 horas da manhã? Amanhã, a partir das 5 horas, é importante que você esteja com Jesus. Porque Jesus é o caminho. Amanhã, 5 horas da manhã, você não vai estar sentado aqui nesse lugar. Mas você vai estar caminhando com Jesus. Ele é o caminho. A Bíblia diz que o povo de Deus caminhava com Deus. E porque caminhava com Deus, via uma grande luz. Olha esse texto que legal. Isaías 9, de 2 a 3. Nesse momento do texto, o povo está caminhando em trevas. Mas Deus está perseguindo esse povo. E a partir de agora eles vão caminhar com Deus. Olha isso. E o povo que caminhava em trevas. Mas o povo caminhava, viu, John? Viu uma grande luz, aleluia. Deus se aparece. E agora atrai essa visão. Sobre os que viviam na terra, sobre a morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados em uma batalha. Enquanto você caminha, e é no caminho que você caminha que Jesus aparece. E a alegria vem. E a colheita vem, e a bênção é transformada, e a morte é transformada em vida, e as trevas são dissipadas pela luz. Mas é enquanto você caminha. A vida com Deus não se faz em uma posição estática. A vida com Deus se faz caminhando, olhando para a luz. Se você caminhar olhando para a luz de ontem, você é um forte candidato a se tornar um apóstata. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais, até ser dia perfeito. A vereda é o caminho. O caminho do justo é como uma luz que vai aumentando. Pergunta para quem está do seu lado: a luz de Deus está aumentando na sua vida, irmão? Está aumentando na sua vida, irmão? Está aumentando na sua vida, irmão? Porque se a luz de Deus não está aumentando, ela está estática. E se ela está estática, você está correndo risco, irmão. Porque a luz de Deus tem que ir aumentando. É aumentando. A revelação de Deus tem que ir aumentando. A clareza de Deus tem que ir aumentando. Até se tornar um dia perfeito. Aleluia! Essa é a caminhada daquele que está com Jesus. Por favor, irmão, não caminhe pela luz de ontem. Caminhe pela luz de hoje. E a luz de hoje vai trazendo clareza para a minha visão. Para a minha visão. É a luz de hoje que vai trazendo clareza. É a luz de hoje. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Há uma luz para nós hoje. Há uma luz. Há uma luz brilhando no seu caminho. Com quem você tem caminhado? Com quem você tem caminhado? Há uma luz brilhando. Há uma luz. Há uma luz brilhando.
uma luz brilhando. Por favor, eu peço que você agora se conecte ao Espírito Santo, pedindo: Senhor, traga uma revelação para a minha vida. Eu estou lembrando agora de... Nós estamos no ano do avivamento, né? Eu tenho lido bastante, estudado sobre esse tema. E eu estou lembrando agora principalmente de Susan Wesley, que ela entende uma clareza, uma visão, um chamado de Deus para ela, que foi criar os seus filhos para que eles fossem avivalistas. Ela não é a grande pregadora. Ela nunca subiu num púlpito. Ela não foi para as praças, ela não andou a cavalo. Ela não fez nenhuma canção. Mas ela dizia: os meus filhos irão. Sabe o que é isso, mulher? É clareza. Clareza. Eu estou aqui para servir a minha casa. O meu marido vai. O meu filho vai. Talvez, marido, você precisa servir a sua esposa. A minha esposa vai. Talvez o Senhor tenha algo para vocês dois juntos, no mesmo lugar, na mesma hora, da mesma forma. Mas essa caminhada com Deus, ela vai trazendo essa clareza para nós. E acima de tudo, ela vai trazendo satisfação para nós. Porque, irmão, não é sobre estar em casa, ou não é sobre aparecer, é sobre estar satisfeito naquilo que o Senhor me chamou para ser, estar satisfeito na visão que o Senhor me deu para fazer. Porque às vezes nós, de maneira tão humana, celebramos aqueles que aparecem, mas às vezes aquele que está aparecendo não está satisfeito em aparecer. Muitas vezes nós queremos aparecer mesmo. E às vezes o Senhor está dizendo: eu te chamei para ficar escondido. Às vezes o Senhor está dizendo: eu te chamei para ser a cartilagem no corpo. Ninguém vê a cartilagem, mas ela gera movimento. Só se lembra da cartilagem quando ela acaba. Aí vira um desespero, atrás de médico, de cirurgia, atrás de... Nem todo mundo foi chamado para ser o cérebro. Nem todo mundo foi chamado para ser o coração. Às vezes dentro do olho você foi chamado. E quantas coisas há dentro do olho, né? Irmãos, o ano é 2024. Estamos no segundo semestre de 2024. O mundo e o diabo não estão brincando. O mundo e o diabo não estão de brincadeira. Você precisa dar uma resposta ao Senhor. Ao Senhor. O diabo não estão de brincadeira. Por favor, irmão, não deixe o mundo e o diabo iludir você. Muitos números das redes sociais são fake, irmãos. São comprados, são pagos, são manipulados. Não se iludam com isso, irmão. Muitos números. Por favor, irmão, coloque o seu nome, a sua vida na presença do Senhor. E se Ele quiser te dar um nome, Ele te dá um nome. Se Ele quiser fazer de alguma forma, eu não sei, irmão, qual o tamanho da expressão que o Senhor quer fazer através da sua vida. Mas às vezes o que o Senhor quer é simplesmente que você entregue um cachorro quente para alguém que naquela hora estava passando fome. Sem vídeo, sem foto, sem like. E você precisa ser satisfeito nisso. Semana
Semana passada eu viajei com o pessoal, estive em toda a semana missionária, e eu vi algumas aproximações evangelísticas, e eu vi uns menininhos falando coisa que eu jamais falaria, e na hora o Espírito me dizia: a semente está sendo lançada, uma semente está sendo lançada, a palavra está sendo pregada, eu vou cumprir o propósito da semente que foi lançada aqui. Eu vi um menino evangelizando, e ele evangelizou através do testemunho dele, e ele dizia: eu era mentiroso, eu fumava escondido da minha mãe, e esse foi o evangelismo dele. Eu era mentiroso e eu fumava, mas eu encontrei Jesus e agora eu não faço isso, e a minha mãe me deixa até viajar sozinho. Eu estou viajando sozinho agora. Eu olhei para aquilo e pensei: eu não evangelizaria assim. E o Senhor me disse: mas é assim que esse menino está entendendo. Mas é assim que esse menino da praça que está com cigarro na mão está compreendendo que Jesus mudou o coração do colega, mudou a relação com a mãe, e agora pode mudar a vida dele também. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Espírito Santo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Eu era mentiroso, eu fumava, eu brigava com a minha mãe, mas Jesus entrou no meu coração. Eu parei de fumar, não minto mais, e agora minha mãe me deixou viajar sozinho.